Olá, alunos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula? Hoje da disciplina de História, né? Eu sou a professora Geridiana e também irei ministrar para vocês a disciplina de História. Então, vamos aqui ver um pouco sobre a introdução do estudo da História. Então, o que é História, né? Existem diferentes definições, mas uma das mais aceitas é que a história é uma ciência que busca fornecer explicações sobre as origens das sociedades humanas do presente e do passado, sobre as transformações pelas quais essas sociedades passaram ao longo do tempo. Então, estudar os acontecimentos do passado nos ajuda a compreender como era a vida das pessoas que vieram antes de nós e a perceber quais os costumes e práticas do modo de vida delas mudaram e quais permaneceram. O trabalho do historiador. Então, vamos ver aqui a importância do trabalho de um historiador. O historiador estuda o passado, né? A partir de perguntas e dúvidas que surgem no presente. Então, através das dúvidas que vão surgindo no presente, o historiador ele busca essas informações para chegar a uma resposta, né? Suponhamos, por exemplo, que um historiador deseje compreender por que existem mais afrodescendentes no Sudeste e no Nordeste do Brasil do que na região Sul. Então, digamos que o historiador tem essa curiosidade de saber por que existe mais afrodescendentes na região Sudeste e Nordeste do Brasil. Então, para obter essa resposta, ele terá de investigar o tráfico de africanos escravizados para o Brasil e as atividades econômicas em que eles trabalhavam. Então, ele vai ter que fazer uma investigação profunda, saber vários fatos que aconteceram naquela época para que existissem, né, esses afrodescendentes mais numa região do que em outras. Então, a pergunta que o historiador procurará responder pode estar relacionada a um passado recente ou um passado bem distante. Então, ele pode procurar saber informações que são de um passado recente ou muito distante, né? Ele pode, por exemplo, procurar saber como o futebol chegou ao Brasil, uma história que tem pouco mais de 100 anos. Mas, se a intenção é saber como e onde surgiu a democracia, o cristianismo ou a produção de papel, o historiador ele terá de investigar um passado mais longínquo, mais distante, né? De mais de 2000 anos. Então, dependendo do que ele for pesquisar, né? Se for recente ou se for de um passado muito distante, ele terá que buscar muitas fontes de investigação. Então, vamos agora, continuando aqui sobre o trabalho do historiador. E como é possível para o historiador investigar um passado que não existe mais? Se você refletir sobre isso, vai concluir que as pessoas ao longo da vida deixam vestígios do que fizeram e pensaram. Tiram fotografias, escrevem cartas, leem livros, ouvem músicas, fabricam ou compõem vários tipos de objetos, pintam telas, constroem edifícios e fazem muitas outras coisas que podem pendurar por milhares de anos, né? Então, as pessoas deixam vestígios, né? Deixam informações para poder investigar esse passado, que são as fotografias e outros mais que foram citados.
Quando são utilizados pelos historiadores em suas pesquisas, essas marcas deixadas pelas pessoas recebem o nome de fontes históricas. Elas podem ser classificadas em fontes históricas materiais e fontes históricas imateriais. As materiais são os documentos escritos de vários tipos, os livros, as fotografias, roupas, cartas, pinturas, movimentos e etc. E as fontes históricas imateriais são as memórias, músicas, lendas, línguas, crenças e etc. Né? Então, as materiais são as concretas, né? Os documentos escritos, e as imateriais são inconcretas, né? O pensamento, a memória, a música, algo abstrato. Para chegar a qualquer conclusão em seus estudos, os historiadores precisam examinar várias fontes diferentes. Então, já para a nossa atividade, a primeira pergunta diz: responda de acordo sobre o trabalho do historiador. Qual o objeto de estudo do historiador? Né? Lá nos slides vocês ouviram o objeto de estudo do historiador, os materiais utilizados pelo historiador para fazer suas pesquisas, o ponto de partida da pesquisa histórica. E na questão 2, vocês irão observar a fotografia que resiste a uma partida de futebol. Essa partida de futebol foi disputada em 1917. Olha só quanto tempo faz, né? Ela representa uma fonte histórica, material ou imaterial? Então, vocês irão responder aí apenas com uma palavra, né? E imagine que você seja um historiador. Considerando que os historiadores, em seus estudos, procuram responder a perguntas e dúvidas que surgem no presente, cite pelo menos 3 perguntas que podem ser elaboradas com base na análise dessa fonte histórica. Então, digamos que você pegue essa foto e vá fazer questionamentos sobre o passado, em cima dessa imagem, né? Então, você vai elaborar aí 3 perguntas que, se você fosse um historiador, você se questionaria sobre essa foto. Então, é isso, alunos, a nossa primeira aula de história de hoje. Vocês assistam com atenção os slides e respondam a atividade. E estarei aguardando o envio de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, certo? Então, tchau e até a próxima aula.